Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos passando por um momento difícil demais, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e logo podemos nos encontrar, tá? Estou morrendo de saudade de vocês sabem muito bem, mas eu creio que logo estaremos juntinhos, tendo aula presencial, ok? Só para lembrar vocês, vou fazer uma revisão daquilo que vocês estudaram anteriormente, tá? Com o Pedro, que foi estudar o módulo 2, um mundo desigual, né? E essa desigualdade no mundo, ela é bem visível. Vocês sabem muito bem que existe hoje países ricos, na sua minoria, países pobres, na sua maioria. Um exemplo disso é essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Dessa parte maior do bolo está concentrado apenas na minoria dos países, chamado países ricos, tecnologia de ponta, países desenvolvidos. E apenas uma fatia de toda a parte da riqueza, simbolizado pelo bolo, está concentrado na maioria. Olha só, a quantidade de países apenas para esta fatia. Assim é o mundo, pessoal. Nesse mundo de desenvolvimento, nesse mundo desigual, as coisas funcionam dessa forma. Aqui, vocês têm uma ideia? O mundo desenvolvido e seus aspectos econômicos, a gente vai analisar a partir de agora. Tá? Anteriormente, só para lembrar, antes de iniciar a aula de hoje, vocês estudaram o mundo desigual, observando algumas análises dessa desigualdade. 3 pontos principais. Primeiro, vocês estudaram as duas formas de produto interno bruto, que é o PIB e o PPC. Vocês sabem que o PIB é tudo aquilo que o país produziu durante o ano, mais o que entra, porque é lucro, o que vem de fora é lucro. Então, tudo isso produzido no decorrer de um ano se insere no PIB. E o PPC, que é a paridade de poder de compra, ou seja, o poder de compra de cada país, né? Tudo aquilo que ele produz gera riqueza, e essa riqueza dá ao país um poder de compra maior ou menor. Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, vocês já estudaram, que é o IDH, essa análise da desigualdade nos países do mundo, ela observa 3 indicadores do IDH, que é a saúde, a educação e a renda desses países. Então, a população desses países é observada se tem um grau, né, de educação mais elevado do que outro, se essa população tem uma saúde adequada e avançada para atender essa população, e também a renda, tá? Observamos que a sociedade está dividida em países a qual a sua sociedade, o seu povo, tem uma renda muito alta, outros têm uma renda menor. Por exemplo, vamos comparar aí uma profissão. Sei lá, eu sempre dou exemplo de um caminhoneiro dos países pobres e um caminhoneiro do país rico. Só observa que o salário não é o mesmo, é diferente. O caminhoneiro de um país desenvolvido ganha muito mais. Um professor, por exemplo. Então, mas isso não se observa uma renda per capita, tá? É uma renda geral. Mas se observa, às vezes, como exemplo, a renda per capita, que é por cabeça, por pessoa dessa população, tá? E por último, uma das formas de análise é a população. Se a população é numerosa, chamamos de população absoluta. Se a população está concentrada num país a qual tem uma extensão territorial grande, população relativa, ou um território pequeno, aí você vai observar como essa população se organiza. Então, para a análise do mundo desigual,
é feita dessas três formas, observando o PIB e o PPC, observando o IDH, educação, saúde e renda, e por último a população relativa e absoluta. Tudo bem? Lembrado? Vamos lá. Já neste módulo, a partir de agora, a partir da página 199, falar um pouco da população no final, vamos falar um pouco sobre o mundo desenvolvido, que são os aspectos econômicos. Aproximadamente 15% da humanidade vive hoje em países desenvolvidos. 15% de toda a população mundial concentram-se apenas em países desenvolvidos, rico, tecnologia de ponta. O restante é em países pobres. É o exemplo da fatia do bolo que vocês viram anteriormente. É aquele exemplo ali, tá? Bom, controla a maior parte da riqueza produzida no mundo, se concentra nesse povo que vive nos países desenvolvidos. Eles vivem em sociedade moderna, né? Sociedade altamente tecnológica e também organizada. É uma sociedade bem organizada, uma sociedade mais que tem uma escolaridade mais avançada e entre outros fatores. Vivem em sociedade com alta urbanização e ótima qualidade de vida. Nem se compara a qualidade de vida de um americano, né, para a qualidade de vida de um sul-africano, por exemplo, Serra Leoa, Zimbábue, Moçambique, até mesmo em países da América do Sul, né, como Bolívia, Equador, Paraguai e entre outros países. Brasil é um exemplo, é um país emergente, mas tem, né, pessoas que vivem na miséria no nosso país. Então isso mostra o aspecto econômico, né, de cada país e da sociedade. Vocês têm um exemplo, por exemplo, mundo desenvolvido, aspecto econômico, aspecto de uma sociedade moderna. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são em lugares diferentes, em países diferentes, que mostram o seu desenvolvimento. O primeiro, vocês observam aqui uma colheita de grãos, essa primeira imagem está na apostila de vocês, que é uma colheita mecanizada de grãos nos Estados Unidos, em Washington, por exemplo. Observe que o trabalho braçal não existe aqui, né? A mecanização já chegou no campo, a Revolução Verde já chegou no campo. O campo é altamente mecanizado. Observe esse desenvolvimento aí para vocês terem noção do que é um país pobre ainda, que tem ainda, por exemplo, a colheita totalmente rudimentar, né? Boa parte da população ainda trabalha e vive no campo, né? É um aspecto muito negativo para uma sociedade. A segunda imagem mostra a produção robótica de automóveis em Aichi, no Japão. Mostra uma indústria automobilística altamente tecnológica. Vocês não vê aí ninguém trabalhando, é mais robôs, né? Tecnologia e alta produtividade, não é verdade? Muita mecanização. Na terceira imagem aqui, vocês veem um shopping em Praga, na República Tcheca. Esse shopping mostra aqui produtos industrializados. Uma sociedade que consegue, por exemplo, ter acesso a vários produtos de vários lugares do mundo, de vários países, porque o país tem condições de produzir e também importar, né, esses produtos. E o exemplo disso é a quantidade de produtos que mostra nesse shopping, né? Por último, nós temos aqui um laboratório de alta tecnologia, né, na indústria eletroeletrônica em Ver, na Alemanha. Então, essas imagens mostram aqui como vive e como produz uma sociedade moderna. Nós temos um quadro aqui. Nós temos esse quadro que mostra a diferença de qualidade de vida que a população de um país desenvolvido ou dos países desenvolvidos tem em relação ao grupo de país mais pobre. Então, é observado aqui 3 indicadores de um país desenvolvido e de um país pobre. É feita essa comparação aqui nesse quadro. Comparação dos grupos extremos de IDH médio, né? Por exemplo, o IDH no país desenvolvido é muito elevado. A educação, a saúde e a renda é muito elevado. Então, se comparar de 0 a 1000, por exemplo, eles estão em 0,892.
próximo a 1.000, então é muito elevado. Em comparação a um país pobre, o IDH é muito baixo. Educação, saúde e renda não chega nem à metade, né, do que se deveria ter, do que se deveria alcançar, do que se deveria aproveitar nesse país. Na sociedade dos países pobres, eles vivem com IDH de 0,492, menos da metade. Então, feito essa comparação, nós temos a noção aí da desigualdade, né, e do mundo desenvolvido, como que essa sociedade vive. O segundo aspecto aí, ou indicador, é a expectativa de vida em anos que cada um da população vive em decorrer de um ano. Por exemplo, a população dos países mais elevados tem aí, em médias, eles vivem 79 anos, 79,4, quase 80 anos, né? Então eles vivem mais por causa de quê? Do IDH, da qualidade de vida, saúde, acesso à saúde, equipamentos hospitalares. Isso tarda, né, a vida de cada indivíduo, né? De um país pobre, por exemplo, um indivíduo consegue viver 60 anos no máximo, 59, né? Para 79, é uma comparação muito grande, é uma diferença muito grande. E o último indicador que a gente pode observar aqui é o PIB-PPC, que é o poder de compra da população. De um país muito elevado, eles vivem com 39,605 mil dólares, né? E nos países baixos, 2.469 dólares. É muito baixo, né? Tem muitos países, por exemplo, que vivem com menos de $1 por dia, cada habitante. Muitas vezes você observa aqueles países mais pobres, é impossível viver com menos de $1 por dia. Pois bem, isso existe e acontece nos países pobres. A organização da economia do conjunto de países desenvolvidos possibilita o mais elevado uso de tecnologia e utiliza métodos de produção altamente eficientes, pessoal. Muito diferente do que existe nos países subdesenvolvidos, né? Como se organiza essa população? Como que é a sua economia? Quais as suas principais características para alcançar o desenvolvimento, a tecnologia de ponta? Esses aspectos são objetos de estudo desse módulo, tá? O módulo 3, ok? Vamos lá. Então, para que um país ele possa ser considerado um país desenvolvido, vai ser observado aqui a produção da riqueza, vocês podem ver. Segundo, a expansão industrial. Terceiro, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Quarto, terciarização da economia. E por último, o investimento estrangeiro. Então, dependendo, né, de como os países se organizam e se desenvolvem no mundo, eles precisam ser analisados através desses aspectos, desses fatores aí que levam o país a ser um país desenvolvido e altamente industrializado. Aqui nós iremos estudar passo a passo. Na aula posterior, iremos estudar como esses países produzem as suas riquezas. Forma, na primeira imagem, vocês viram, no campo, na indústria, no comércio e na pesquisa científica. Tudo isso mostra o desenvolvimento desses países. Então, como que eles produzem a sua riqueza? Depois iremos entender como que as suas indústrias se expandem, como eles conseguem expandir as suas indústrias, chamado de expansão industrial. Terceiro, investimento que eles fazem em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa científica, desenvolvimento econômico, industrial, desenvolvimento rural, tecnológico. Posteriormente, a terceirização da economia, terceirizando essa economia. E por último, o investimento estrangeiro, a presença desses países no mundo, em cada país do mundo, seja ele pobre ou rico, de que forma eles investem, de que forma eles emprestam, de que forma eles conseguem produzir para ter essa riqueza. Esses fatores que nós estamos aqui falando, que vocês estão estudando,
são objeto de estudo deste módulo. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço muito grande, estamos morrendo de saudade e até mais, pessoal.